Tamanha santidade do Senhor que nós acabamos de ver. Deus é um Deus tão santo, um Deus que não inocenta o culpado. Mas aqui no capítulo 10, nós temos o Senhor Jesus como o bom pastor. O Senhor é aquele que deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus se fez homem, sendo Deus, habitou no nosso meio e veio para morrer. E ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E aqui no capítulo 10 de João, diz assim no verso 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então aqui, irmãos, nós vemos a graça do Senhor. Uma porta foi aberta para nós. Uma porta está aberta. Para aqueles que ainda não entraram nessa porta, a porta da salvação está aberta. Quem entrar, entrará, sairá e achará pastagem. Quem entrar será salvo. Então a mesa do Senhor, este memorial, nos mostra claramente que o Senhor, o bom pastor, deu a vida por nós. E hoje estamos salvos, porque recebemos a Cristo, entramos pela porta e alcançamos a salvação. E hoje não há necessidade de temermos, de termos o temor de aproximar diante do Senhor, assim como eles fizeram ali na arca, temeram ao Senhor por causa do que eles fizeram e o Senhor feriu aquela multidão. Agora aqui, diante da mesa do Senhor, nós podemos lembrar do grande amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós. E hoje nós somos ovelhas do Senhor. Então aqueles que pertencem ao Senhor, o Senhor conhece. E se você pertence ao Senhor, você conhece o Senhor. Então as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a voz do pastor. Mas aquele que não é ovelha, aquele que ainda não recebeu essa vida de Cristo, aquele que não se tornou ainda uma ovelha de Cristo, não vai conhecer a voz de Cristo. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, nesse momento que estamos diante da mesa do Senhor, e diante da santidade de Deus, diante desse amor de Deus, da graça de Deus,
né, você crê que você é uma ovelha do Senhor? Ou você é uma ovelha, mas por dentro é lobo? Ou você é um bode, é um cabrito? É um cabrito que está tentando viver como ovelha. Ou às vezes você acha que é ovelha, mas está vivendo como cabrito. Né? Quem é você diante do Senhor? Diante da santidade do Senhor. Quem é você? Então hoje, né, o último sábado deste ano, né, o penúltimo dia do ano. E sempre nós fazemos alguns propósitos, alguns projetos, alguns planos. Mas hoje você está aqui diante da mesa do Senhor. Você está diante do memorial que o Senhor deixou estabelecido para você. Você é ovelha. Mas você é uma ovelha que tem agido como bode, como cabrito? Ou você é uma ovelha que age como ovelha? Se você olhar para trás esse ano de 2023, como que você agiu? Você agiu como ovelha ou você agiu como um bode, um cabrito? Então hoje, a Bíblia diz, hoje é o dia. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. O Senhor, como bom pastor, Ele deu a vida por cada um de nós. E esse bom pastor, ele disse, olha, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. A vontade do Senhor é que viemos agir como ovelha e não como bode. O bode, ele dá coice, o bode dá chifrada, o bode, ele morde. Tudo que vem pela frente, ele estraga. Mas a ovelha, ela é mansa. A ovelha quer viver em comunhão, em unidade, no bando, junto. Bode não, bode vive sozinho. Mas as ovelhas estão sempre juntas. Então, nesse ano que passou, 2023, como você viveu? Como ovelha ou como bode? O bode é aquele que não quer saber dos irmãos, não quer comunhão com os irmãos, só fala mal dos irmãos, só briga com os irmãos, não tem uma expressão da vida de Cristo, não tem expressão de amor, não tem expressão de graça, não tem expressão de misericórdia. As ovelhas do Senhor têm que agir como o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha é mansa. A ovelha vive realmente no bando, com muitas outras ovelhas, quer sempre estar junto, bem próxima, bem cuidada. Então hoje, né, como você está vivendo? Então hoje, você tem a oportunidade, você tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, de voltar para Deus e agir como ovelha, e viver como ovelha, e testemunhar pelo nome do Senhor, como uma ovelha de Cristo, que foi salvo pela graça de Cristo. E que hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Hoje você não precisa ficar com medo de olhar para dentro da arca. Mas você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. Você pode entrar e pode adorar, e pode louvar, e pode bendizer. Mas às vezes nós estamos ainda em silêncio. Às vezes temos medo de nos manifestarmos, nos pronunciarmos, de uma adoração ao louvor, ao Senhor. Às vezes nós estamos tão tímidos, né, diante da obra do Senhor, tanto que o Senhor fez, olhando para nós mesmos. E não temos uma liberdade para expressar a Ele o que Ele representa para nós. Aquilo que Ele espera de nós, de uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, verdadeira ação de graças que nós deveríamos dar aqui nesse momento ao Senhor. Jovens, como vocês têm vivido? A vida de vocês pertence a Cristo
ou a vida de vocês pertence ao diabo? A vida de vocês é para servir a Cristo ou a vida de vocês é para servir o diabo? Servir o mundo, andar de acordo com o mundo, pensar de acordo com o mundo? Né? Você que foi batizado, você que creu no Senhor, como você tem andado? Então hoje, na mesa do Senhor, é uma oportunidade que nós temos de nos acertarmos com o Senhor, voltar o nosso coração para o Senhor e buscar realmente a vontade do Senhor, amar o Senhor de todo o nosso coração e servi-lo de todo o nosso coração. Irmãos, já é hora de nos despertarmos do sono. Irmãos, já é hora de nós funcionarmos, de nós trabalharmos, de nós vivermos para a glória de Deus. Irmãos, o tempo é chegado, o tempo está no fim. Nós temos visto os acontecimentos mundiais. Irmãos, cabe a nós nos achegarmos ao nosso Senhor. Que esse ano de 2024 seja para servir ao Senhor. Que esse ano de 2024 seja para estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, pregando a palavra do Senhor. Não mais vivendo para nós mesmos, mas vivendo para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Né? Vivendo para Cristo, não para nós mesmos. Então, irmãos, nós somos ovelhas, não somos bodes. Nós somos do Senhor, nós somos justos e justificados pelo Senhor. Não somos cabritos, mas nós somos do Senhor. Irmãos, em breve, o Rei virá. O Rei dos Reis virá e vai separar as ovelhas dos bodes. Vai separar as ovelhas dos cabritos. E de que lado você vai estar? De qual lado você vai estar? Aqui em Mateus, queria ler com os irmãos em Mateus 25, que é um sermão do Senhor. Começa lá no Mateus 24, o Senhor falando do tempo do fim. E aqui diz assim no verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo,
ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, esse texto aqui, muitos creem que ele está relacionado a Israel, no tempo do fim. Mas, irmãos, aqui também fala dos justos. Fala dos justos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram redimidos, foram resgatados pelo Senhor. Então aqui nós podemos aprender e ver algo precioso para nós. Que nós precisamos ter uma vida social, uma vida da igreja, uma vida onde nós venhamos cuidar dos irmãos. Nas reuniões anteriores aí, nós compartilhamos aqui de Mateus 24, no verso 45, do servo fiel e prudente, aquele que estava ali para cuidar dos seus conservos e dar alimento, dar sustento aos seus conservos. E o servo foi infiel. Irmãos, aqui nós podemos ver isso, como nós devemos viver, como nós devemos nos portar diante da vontade de Deus, como igreja, como membros uns dos outros. E aqui então nós podemos pegar esse texto aqui e vemos esse zelo que o Senhor está dizendo: que a mim fizeste, o que nós fizemos a um dos irmãos, a um dos pequeninos do Senhor, estamos fazendo ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor. Então hoje nós podemos também ver na nossa realidade, o cuidado que nós devemos ter com a igreja, com os irmãos, o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Então o pão que partimos fala da unidade dos filhos de Deus. O pão que partimos fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E nós, como corpo, nós temos muitos membros. Somos membros uns dos outros. E o que o Senhor espera é que nós, como justos, como salvos, como redimidos, justificados, venhamos cuidar dos irmãos. Então a igreja é a casa do Senhor. E é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. É pela igreja que nós vamos expressar Cristo para que esse mundo veja. Então, se tivermos amor uns pelos outros, se agirmos como ovelhas, se cuidarmos dos irmãos como ovelhas, e não como cabritos e bodes, irmãos, então nós vamos ter esse cuidado, esse zelo pela casa do Senhor. Então, como servos, devemos cuidar dos conservos. E devemos atentar para isso, quando estiverem com fome, quando estiverem com sede, quando forem forasteiros, quando estiverem nu, enfermo, preso. Irmãos, isso por causa do Senhor. Isso, eu creio que está falando dos aqueles que pertencem ao Senhor. Eu não creio que ele está falando aqui para o mundo, do mundo em geral. É claro que aqueles que são do mundo, nós devemos ajudar. Quem estiver com fome, com sede, nós devemos ajudar. Mas eu creio que ele está falando aqui dos seus pequeninos irmãos, os meus pequeninos irmãos. O que fizeste a ele, a mim o fizeste. Então esse cuidado que nós devemos ter com os irmãos, e não agirmos como bodes, e não agirmos com irreverência, não agirmos sem temor, mas nós temos que lembrar da obra do Senhor. Um Deus santo, santo, santo. Que lá no Antigo Testamento não puderam nem olhar para a arca, para dentro da arca. E quando o Senhor estava no monte, não poderia nem se aproximar do monte. Aqueles que ofereceram ali fogo estranho, morreram na hora. Então hoje nós temos essa graça de podermos chegar no Santo dos Santos, com ousadia, com intrepidez. Nós podemos servir ao nosso Senhor, como ovelhas, não como cabritos e bodes. Então, irmãos, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu gostaria que nós, nesse momento, abríssemos o nosso coração ao Senhor. E que você, nesse momento,
pudesse declarar ao Senhor aquilo que você tem no seu coração, que você gostaria de falar para Jesus, né? Que nós pudéssemos nesse momento, nós estaremos partindo o pão, que você pudesse expressar, não em silêncio aí, mas que você falasse, e outros dizem amém. Nós vamos adorar o Senhor, vamos louvar, vamos dizer para Ele o que Ele é para nós, como nós vemos o nosso Senhor. É um momento de gratidão, é um momento de ações de graças, é um momento de adoração e louvor. Então estamos diante dessa mesa do Senhor, onde nós podemos ver a nossa redenção. Fomos salvos pela graça do Senhor. O pão que partimos fala do corpo do Senhor. O sangue fala o vinho, o cálice fala do sangue do Senhor, que foi derramado em nosso favor. E esse sangue abriu para nós um novo e vivo caminho. Então nós podemos adorar o Senhor. Irmãos, diante da mesa, diante do pão e do cálice, nós podemos então ministrar ao Senhor, adorar o Senhor. Vamos ter esse tempo então de gratidão, de ações de graças. Vamos orar como ovelhas, nós somos ovelhas. Todos que são ovelhas, vamos orar. E se você ainda não é uma ovelha de Jesus, eu digo para você, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Você se tornará uma ovelha do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por meio de Jesus nós podemos chegar junto ao trono da graça. Então vamos, irmãos, enquanto os irmãos partem o pão, vamos adorar o Senhor, vamos falar com o nosso Senhor. Vamos abrir o nosso coração e falar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos bendizê-lo, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós damos graças pela obra do Calvário. Damos graças porque hoje somos ovelhas do Teu pasto, ovelhas do Teu rebanho. E hoje podemos chegar com confiança. Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, Tu és o Cristo. Tu és o Senhor e o nosso Salvador. Bendizemos a Ti. Damos graças pelo Teu amor demonstrado a nós. Damos graças pelo pão, damos graças pelo cálice. Damos graças por essa obra redentora, Senhor. E hoje podemos chegar com confiança junto ao trono da graça. Entrar no Santo dos Santos, com ousadia, com confiança, que temos um sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Amado Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor.